Algumas semanas atrás eu atendi um paciente com autismo, era uma criança de 9 anos e que já estava precisando de fazer tratamento de canal em 2 dentes permanentes. Infelizmente, o grau de comunicação era um pouquinho mais complicado, ela tinha dificuldade de abertura de boca, eu não consegui fazer o tratamento de canal dela. E a melhor solução nesse caso foi encaminhar para sedação para fazer as extrações desses dentes permanentes que precisava de fazer o canal. Por isso, eu resolvi gravar um vídeo alertando a todos os pais, a todos os cuidadores de crianças com autismo, síndrome de Down e outras deficiências, para a importância que eles têm no cuidado de saúde bucal dessas crianças, para que se possa evitar situações como perda de dentes e outras situações mais complicadas de saúde bucal que podem ocorrer. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e nesse vídeo eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que possuem filhos, possuem netos, possuem até sobrinhos ou algum conhecido que possuem alguma síndrome, alguma deficiência e falar da importância deles na vida e na saúde bucal dessas crianças com deficiência. Algumas dessas condições apresentam muitos desafios na saúde bucal e precisa de uma abordagem mais cuidadosa, tanto por parte dos profissionais quanto parte também dos cuidadores, dos pais e até mesmo das pessoas que vivem com essas crianças que possuem essas síndromes. Um dos transtornos que mais aparecem e é difícil de identificar é o autismo. O autismo é o transtorno neuropsiquiátrico que afeta o desenvolvimento comportamental, a interação social e a comunicação. Essa criança que eu atendi com autismo, ela não tinha muita dificuldade da interação social, mas ela tinha muita dificuldade de entender os comandos que eu falava. Por exemplo, cuspir, abrir a boca. Então, essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive, que eu optei por indicar a extração dentária com sedação, porque se não fosse dessa forma, seria impossível realmente tratar o dentinho daquela criança. Eles têm algumas dificuldades específicas em relação à saúde bucal, que são atribuídas pelos comportamentos repetitivos, pela interação social e até mesmo das sensibilidades sensoriais. E isso faz com que acabe surgindo algumas doenças bucais. Uma das doenças mais comuns em pacientes com autismo é a cárie. Por causa da dificuldade da rotina de escovação e uso do fio dental, acabam surgindo cáries, especialmente em dentes posteriores, onde o cuidador, onde os pais não conseguem alcançar para fazer a limpeza com a escova. Alguns pacientes com autismo, eles vão ter aversão àquela sensação da escova de dente, aquela textura das cerdas das escovas de dente e até mesmo aversão ao sabor e às texturas dos cremes dentais. Isso faz com que a rotina de escovação seja uma hora muito desafiadora para os pais, para os avós, para os cuidadores. Além disso, a dificuldade de comunicação pode fazer com que ele não expresse que está sentindo dor em determinado dente na hora da escovação. Isso faz com que a escovação se torne um momento pior para aquela criança e um momento muito crítico de bastante estresse para os pais e para os cuidadores. O bruxismo é uma desordem que também está muito presente e isso pode fazer com que ocorra o desgaste dos dentes e até mesmo o desgaste da articulação temporomandibular. Aqui no canal eu já gravei vídeos sobre o bruxismo, vou deixar debaixo aqui o link do vídeo para você, se tiver interesse, de ver depois. Mas basicamente o bruxismo é muito comum em crianças, podendo levar até mesmo trincas nos dentes por causa do movimento do ranger dos dentes involuntário provocado pelo bruxismo. Outra dificuldade muito grande de pessoas que têm parentes com autismo é a alimentação seletiva. Na maioria das vezes, esses pacientes têm dificuldades de aprender a comer alimentos novos, alimentos com texturas diferentes e faz com que a alimentação seja muito limitada. E essa limitação pode gerar uma alimentação cariogênica por causa da ingestão excessiva de alimentos com açúcares, alimentos com muito carboidratos, e essa limitação dos alimentos faz com que a criança vá ingerir mais açúcares, mais carboidratos, que vão provocar
mais cáries, porque ele também não está sendo eficiente no momento da escovação dentária. A conscientização da alimentação nessas crianças deve ser muito importante. A família desse paciente precisa adotar estratégias adaptativas, graduais e uma comunicação mais simplificada para orientar essas crianças de uma forma correta e auxiliar da melhor forma o processo de escovação, a saúde bucal dessa criança. Infelizmente, a ansiedade dos pais, a resistência da criança a mudanças vão acontecer, mas é muito importante nesse momento ter muito carinho e muita paciência para que todo o processo de mudança de toda essa rotina nova de saúde bucal seja feita de modo gradual e que possa ser eficiente, sem causar traumas nessa criança, porque isso pode piorar a situação a longo prazo. Outra deficiência muito comum é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética que pode afetar diversas partes do corpo, inclusive na boca. Na síndrome de Down está presente algumas anomalias. Uma delas é a língua protrusa. Muitas pessoas com síndrome de Down, elas têm uma língua maior em relação ao tamanho da boca. Isso faz com que a língua fique um pouco para fora da boca. Isso pode prejudicar um pouco o tratamento odontológico, porque a língua muito grande vai dificultar o dentista trabalhar em determinados dentes na boca. Mas isso também não vai impedir o tratamento. Outras anomalias que podem aparecer em pessoas que têm a síndrome de Down são dentes mal formados, formatos atípicos dos dentes, dentes supranumerários, ausência de alguns dentes pode estar presentes na síndrome de Down. Outra característica de pacientes que têm a síndrome de Down é o palato ogival. O céu da boca desses pacientes, eles têm um formato mais fundo. Como esse palato vai ficar mais estreito, ele vai prejudicar a oclusão, ele pode também prejudicar a fala desse paciente. Pessoas também que têm síndrome de Down têm mais tendência a ter doenças periodontais, como gengivite e periodontite. Outra característica muito comum em pacientes que têm a síndrome de Down são alterações nas glândulas salivares. Isso pode fazer com que ocorra a diminuição de produção da saliva, fazendo com que apareçam problemas bucais como a cárie dentária. Apesar dessas alterações que os pacientes de síndrome de Down têm na boca, eles são pacientes com muita facilidade no atendimento odontológico. Apesar disso, eles também têm aquelas deficiências na questão da escovação, da higiene bucal, até mesmo por causa da dificuldade motora que eles possuem. Existem diversas síndromes e até mesmo outras deficiências, como a surdez, podem fazer com que a comunicação fique limitada. Nessas situações, é necessário ter muita paciência na comunicação e tentar da melhor forma possível, tentar com gestos, com demonstrações, estabelecer uma comunicação com esses pacientes para que a rotina de saúde bucal seja mais eficiente e mais tranquila, tanto para o cuidador quanto para o paciente. É muito importante desenvolver uma relação de confiança com a pessoa que está cuidando da saúde bucal desse paciente e até mesmo uma relação de confiança com o dentista que vai cuidar desse paciente. Fazer o acompanhamento anual da saúde bucal desses pacientes é muito importante para evitar tratamentos muito invasivos e muito complicados que não possam ser realizados por causa da dificuldade do atendimento. Em casos mais complicados, é muito importante uma abordagem multidisciplinar com vários profissionais que possam ajudar na abordagem comportamental e sensorial das diversas situações, como o atendimento odontológico, como até mesmo a rotina de saúde bucal, de higiene bucal. Caso seu filho, seu neto, seu sobrinho já esteja precisando de fazer um tratamento odontológico, nesses casos, o seu dentista talvez não seja o dentista ideal para o seu filho. O ideal vai ser procurar um dentista especialista em necessidades especiais ou até mesmo um odontopediatra. Ele vai ter as técnicas e o conhecimento necessário para uma abordagem mais tranquila no tratamento odontológico do seu filho, da sua filha ou do seu sobrinho ou neto.
mas vale lembrar que a prevenção é muito mais importante. Evitar alimentos cariogênicos e fazer a escovação é primordial para que não apareçam problemas bucais como cáries, problemas periodontais. Existem também os recursos tecnológicos que podem ser úteis também em pacientes com necessidades especiais, como escovas elétricas, aplicativos que podem facilitar essa rotina de escovação em casa. Fazendo essas modificações na rotina desses pacientes, é possível melhorar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar desses pacientes. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem um neto, com alguma síndrome, com alguma deficiência, que ele pode ajudar alguém. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos.